Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para ter um bate-papo. E agora, nesse mês das mães, nós vamos ter nosso tema de maternidade mais uma vez. Você que ainda não viu, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre maternidade que foram gravados em anos, nos outros anos. E aqui nós estamos hoje com um tema muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre educação e família. Estou aqui com a minha amiga, minha irmã em Cristo, Flavinha. Flavinha, mãe, esposa, serva do Senhor, carioca. Ela fala puxado, vocês vão perceber, mas é uma delícia esse sotaque dela. Carioca morando em São Paulo. E aí, o friozinho, Flavinha? Fala para mim um pouquinho mais, se apresenta aí pro pessoal, fala o que faltou, fala um pouquinho sobre você. Tá bem. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento aqui. Fiquei muito contente com o convite e quero de coração compartilhar da minha história, um pouquinho, né, da minha vida com as crianças em casa, como tem sido esse tempo. Flávia, eu tenho 43 anos. Super jovem, super jovem. Sou carioca, mas estou morando em São Paulo há 2 anos. 2 anos? Quase isso. Tem um ano que eu estava em outra cidade, agora eu estou vindo para São Bernardo do Campo e tá uma benção morar aqui com os irmãos pertinho. Sou casada há 17 anos, tenho 2 filhos, a Amanda de 13 anos e o Israel de 9 anos. Já passou aquela fase da primeira infância agora, tá mais tranquilo, Flavinha? Tá Outros tranquilo, desafios. mas eu digo, se tivesse que voltar, eu ia ficar muito feliz. Oh. Meu marido não gosta de ouvir isso, mas chorinho o de Senhor neném, que sabe. Chorinho de neném. Sim, já passaram, né, da fase de fralda, de total dependência, né? Mas é importante ver esse trajeto deles, essa conquista diária, né? As coisas que eles vão aprendendo por si, percebendo isso. Eu acho que eu vou falar mais para frente, mas eu lembrei agora. Eu acho muito interessante quando Israel, meu filho, descobre algumas coisas, ou ele identifica, porque está estudando, viu alguma coisa, ouviu alguma palavra, ele faz essa expressão, fala, ó... Mãe, fez sentido. Abriu. E é muito bacana ver isso nas crianças. É isso aí. São momentos, né, Flavinha, que a maternidade nos traz. E esse também é um pouco do nosso intuito aqui com o nosso bate-papo. Amenizar um pouco essa ideia de que a sociedade coloca de que a maternidade é um peso, de que é uma perda, de que só tem tempos difíceis. Não, tem muita coisa boa, tem muito sorriso, muita alegria. Ver a evolução dos filhos, poder participar dessa evolução dos filhos é muito bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância. Tem irmãos, tem irmã? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho da tua história. O pessoal vai saber já já, mas você teve a falta da sua mãe em um determinado momento. Como foi isso? Conta aí pro pessoal. Sim, eu tenho uma irmã querida que mora lá no Rio de Janeiro, a Daniele. A minha irmã, ela foi minha mãe, né? Por um período. Mais velha que você? Ela é mais anos? velha, são 4 anos de diferença. 4 anos. Eu perdi minha mãe com 9 anos, ela teve um tumor e foi muito rápido esse processo da enfermidade. Não houve tratamento e o Senhor levou. Foi interessante esse período porque meu pai se converteu com a doença da minha mãe. Ele não era convertido, ele era ímpio, tinha um comportamento ruim, né, diante de Deus e das pessoas. Eu não me lembro, cara, mas eu tinha 9 anos quando minha mãe faleceu. Eu não me lembro muito dela, não sei, não lembro dela doente, lembro de poucas imagens dela, mas quando ela partiu, a minha irmã, né, Dani, assumiu esse cuidado, cuidava do meu cabelo, pensa, cabelo crespo, infância, e eu prendia assim, e ela me ajudava. Meu pai olhava para mim, às vezes, quando a gente se arrumava para sair, para ir para o encontro da igreja, da reunião, e ele falava assim, Daniele, sua irmã, você não vai ajudar ela? Causou uma dependência em mim, Paula, que eu cresci perguntando para minha irmã que roupa que eu ia vestir. Se tava ela vai bom, rir de mim agora. Bom, se tava bom. Olha a referência aí, ó. Mas foi muito importante, assim, eu entendo que foi a vontade do Senhor, creio, assim, na conversão do meu pai com esse toque, né, por conta da minha mãe, do adoecimento dela. Deus falou muito, Deus se revelou ao meu pai, que ele tem um testemunho também maravilhoso para contar, de como ele ouviu Deus falar nitidamente e mostrar as coisas. Foi um tempo de ausência, né, de falta, viver a pré-adolescência, adolescência, juventude, casar sem a mãe, com certeza eu senti muita falta. Mas o Senhor, ele cuidou, né, de nós, graças a Deus, ele cuida. E o meu pai casou de novo. Sim. E a Márcia nos ensinou muita coisa. Minha mãe não teve tempo de ensinar tanta coisa, e a Márcia ensinou a cuidar da casa, a receber pessoas, a servir bem,
falou sobre relacionamento, ensinou tudo, sabe? Bom. Foi muito bom, coisas que eu trago hoje e tento colocar para as crianças da minha forma. E a gente ainda tem contato também, eles se separaram depois, né? Não deu certo, se separaram logo depois. Foram 3 anos juntos. Mas a gente tem contato, ela tem uma filha querida também, que mora aqui em São Paulo, a Carol. E minha irmã e eu fomos muito próximas, né? Nós crescemos muito próximas, muito amigas. Eu amo a amizade da minha irmã. E a gente está sempre juntas, conversando. Às vezes compartilha o WhatsApp, manda áudios, né? Para compartilhar. E tem sido assim, né? A gente cresceu com essa ausência materna, porém com essa afinidade que cresceu bastante entre nós. Graças a Deus. E a gente vê que, na verdade, tem aquele salmo que eu acho que é um dos mais conhecidos, todo mundo sabe, Salmo 23, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem coisas que nos faltam na vida, né? No sentido de que faltou a presença física da sua mãe, mas a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não vai me deixar faltar nada. Então, de alguma forma, o Senhor colocou a tua irmã ali, esse relacionamento mais próximo, essa proximidade. Não que fosse igual, mas Ele trouxe esse suprimento para você, a Márcia também na sua vida, né? E outras depois a gente vai vivendo vida de igreja, a gente vê irmãs mais velhas que vão assumindo conselhos na nossa vida, referência na nossa vida, que nos suprem, né? Então, se a gente olhar assim, teve uma falta, é uma realidade, mas de alguma forma o Senhor sempre dá um jeito de suprir, de nos ajudar, de nos ensinar. E bom que você conseguiu lidar com isso bem, né? Tem pessoas que já acabam ficando num lugar, não conseguem ir adiante, mas graças a Deus. E hoje quem conhece Flavinha nem pode imaginar que ela não teve essa referência de mãe, porque ela é uma excelente mãe. E vocês vão saber já tanto de coisa que ela faz pelas crianças, o como ela é uma referência, o quanto ela ensina outras. E como é que Cristo entrou na sua vida? Foi nesse período aí da morte da sua mãe? Você já conhecia antes? Como é que foi? Foi nesse período. A irmã do meu pai que levou a minha mãe, falou de Jesus para ela e levou ela para os encontros da igreja. E nós fomos juntas, as meninas, né, as filhas. E desde então eu não saí mais, né, Graças de Cristo. A Deus. Eu tive meu momento de confessar Jesus, entender a importância de declarar, de crer com o coração, me batizar quando eu fiz a idade lá, limite para se batizar, passar pelas águas. E graças a Deus estou nesse caminho. Meu pai trabalhava depois que minha mãe morreu. A gente ficou um tempo sozinha, eu e minha irmã em casa. A gente estudava, ia para casa, ficava em casa, quando não ia para casa de algum parente. E graças a Deus só. Não vivemos a juventude como o mundo vive, não tivemos desejo por isso, tivemos alguns relacionamentos, mas no Senhor, sabe, aguardando para o casamento. E graças a Deus, o Senhor preservou vocês, guardando. Né? São escolhas nossas. Acho que todas as meninas que perdem suas mães, né? Quando eu falo sobre isso, você não é revoltada, por que eu vou ser revoltada? A gente tem que entender o propósito de Deus para tudo, mas as escolhas, guardando, tendo um pai cuidadoso ou não, um pai permissivo ou não, a decisão é da jovem, é da adolescente. Sim. A fé dela em Deus, aquilo que ela recebeu ali de palavra, de fundamento, porque eu acho que é esse fundamento, né? Há muitos anos eu ouvi uma irmã falando, ainda era solteira, Flávia, passei por momentos difíceis, mas se não fosse o fundamento da palavra de Deus, foi nesse momento que aconteceu aquilo que no Israel acontece. Fundamento é Bíblia, é o que as escrituras estão falando. Se a gente se apropriar dessas verdades bíblicas, a gente não vai permitir que sofismas de Satanás nos conduzam. E foi assim na minha juventude, né? Que bom, que bom. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho no nosso tema aqui, né? Vocês conheceram um pouquinho de Flavinha, mas pode chamar ela para tomar café. Ela, a família, eles são maravilhosos. Mas a gente vai entrar um pouquinho no nosso tema aqui, que é educação e família. E você não falou, mas Flavinha é enfermeira, se formou, exerceu um tempo, né, Flavinha? Você pode também falar um pouquinho sobre isso. E como que o seu olhar foi despertado, já casada, já cristã, com todo esse entendimento, mas como houve esse despertar maior para que você empenhasse mais tempo e atenção para essa questão da educação e da família? Essa parte é muito especial. Talvez eu tome um pouquinho mais de tempo. Por favor. Vou tentar resumir. Não precisa resumir, vai embora. Eu já tinha terminado o ensino médio quando passaram 2 anos e eu pensei assim, eu preciso estudar, me formar, fazer alguma coisa. Eu morava com meu pai, ali não trabalhava ainda. Quer dizer, eu até pedi para trabalhar antes de estudar.
fui trabalhar em McDonald's. Já tivemos uma história Eu trabalhei em McDonald's e o William também trabalhou em McDonald's, marido da Flavinha. Foi assim, eu comecei a trabalhar porque eu tinha terminado o ensino médio, eu não queria ficar em casa, eu vou trabalhar, tem que ter um dinheirinho, fazer alguma coisa, sair de casa. Só que aí eu estava trabalhando e eu pensei, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar para ter uma profissão. Daí eu comecei a estudar enfermagem, mas para decidir a enfermagem foi assim, eu não cresci querendo ser enfermeira da área da saúde. Eu passei por um período que nós recebemos alguns missionários lá em casa, na casa do meu pai, eu solteira, né? E eu me apaixonei com o ministério, com o serviço de missão, de ir para a rua, de fazer, né, evangelismo, e eu queria também fazer parte desse time, porque estava tendo treinamento para missionário. Eu queria ser uma deles ali. E aí eu pedi para o meu pai autorização, e a própria missionária que estava ali, ela percebeu que não era o meu momento ainda disso. Teve uma direção de Deus, né? Amém. Entendemos hoje que senão os caminhos iam ser outros. Sim. Mas a gente vai chegar lá nessa explicação. Então, eu queria ser missionária desde já. Na hora de estudar e decidir a faculdade, eu pensei na enfermagem. E eu pensei que a enfermagem abre portas, que eu poderia ir, principalmente, meu desejo era ir para interior de estado, ir para ribeirinhos, trabalhar com índios, comunidades, essas coisas todas. Fiz a minha faculdade toda. No final, no último período, eu já conhecia o William, dos encontros da igreja, reunião de jovens. Ele me pediu para casar no final daquele ano. Já sim, já pediu para casar? Que é isso, gente? Aí agora eu senti firmeza. Essa história eu gosto que ele conte, então deixa para um outro momento. A gente também vai trazer o William também. Aguarda aí. Eu aceitei essa proposta, em 6 meses a gente casou. 6 meses? Uau! Demorei um pouquinho, 2 meses para me decidir, mas a decisão já estava assim. É porque no final do ano eu vou casar, eu tenho que decidir se eu quero casar no final do ano. Aí decidi que sim, só que foi assim, eu colei grau e casei. Aí eu terminei a faculdade e aqueles meus planos de ser missionária vieram agora, bateram com a questão da família que estava se formando. E aí principalmente esse início, né? Inclusive, eu já tinha meus planos, eu contava isso para o William, de ser enviada para algum lugar, até para fora do país. A faculdade já me garantia uma bolsa em Portugal. Eu já me via lá em Trás dos Montes, estudando especialização em enfermagem. Aí o William veio, cooperou comigo para entender o que Deus quer e não o que eu quero, que não era para aquele tempo, talvez, né? E hoje a gente pode contar mais histórias. Então, o casamento, o início de casamento, eu exercia a profissão de enfermagem por 3 anos. Foi o tempo que a gente aguardou para ter nossa primeira filha. Mas quando a Amanda, eu trabalhei grávida, voltei da licença maternidade, mas antes dela completar 1 aninho, a gente percebeu que não ia ter com quem deixar mais. Antes a minha sogra ficava e não ia poder ficar mais. Quando você voltou da licença maternidade, ela ficava com a sua sogra? Ficava. Tá, isso. E tudo bem? Você e ficou tudo de boa? Sim. Ok. Mas a sogra não ia poder ficar, eu não teria uma outra pessoa para deixar. E naquela época, a creche, que hoje tem integral, né? A criança pode ficar mais tempo. Era um valor muito alto, não compensava, como não compensa hoje em dia a mãe trabalhar e botar em creche financeiramente falando, né? E aí eu decidi que ia sair, conversamos, eu e o William, ele ia, né, garantir lá as contas básicas, a gente ia viver no nível ali do nosso rendimento, e eu deixei de trabalhar fora, deixei o hospital e a enfermagem. Eu nem pensei por quanto tempo isso ia acontecer, só que a Mandinha veio, e o Israel também veio, 4 anos de diferença, igual eu e minha irmã, né? O Israel veio e eu não voltei para a área. Fiquei em casa, cooperando com meu marido na igreja, com serviço, com os irmãos, recebendo gente, cuidando de vida. Foi uma bênção e eu não senti falta da enfermagem. Me acomodei em estar em casa, me acomodei assim, me aconcheguei, tá? No sentido bom da palavra, de cuidar da casa, das crianças e tudo beleza acontecendo. Mas olha que interessante, antes do meu filho nascer, meu marido foi para o Chile, foi com os pastores lá numa missão. Ele voltou querendo ter mais um filho. Tava Acho animado, que lá as famílias reproduzem, ele estava animado. Ainda bem que ele não foi por Oriente Médio, né? Senão ele ia querer ter uns 10, né? Eu ia gostar dessa notícia. Você ia gostar de ter uns 10. Tudo bem. Olha aí. Então ele voltou falando 2 coisas. Vamos ter mais um filho. Você já tinha uma Mandinha e já Israel? tinha Mandinha. O Israel ainda não tinha nascido. Não tinha. É porque eu já adiantei a história, mas antes ele foi para o Chile e voltou falando disso. Vamos ter mais um filho. E o que você pensa de assumir a educação deles em casa? Porque lá é muito comum, no Chile, né? E aí eu olhei para ele, o filho, tudo bem, mas assumir total, como assim? Eu sou enfermeira, não sou professora, né? Mas foi bom, o Israel veio e
Eu não lembro qual a idade que eu tinha, mas em 2020, né? E tem 9 agora, façam as contas aí para mim. E em 2020, na pandemia, eu pensei que realmente ia voltar a trabalhar na minha área. Porque o ministro da Saúde, ele começou a recrutar profissionais e enviar para outros estados que tinha pouca gente, né? E precisando, uma demanda muito grande. E aí eu olhava assim as notícias e eu pensava comigo, né? Acho que é agora, né? A hora de eu voltar para minha área, me especializar em alguma coisa, e comecei a procurar uma pós-graduação na área, porque eu só tinha feito a graduação e é importante se reciclar e sempre estar aprendendo mais. E nessa minha busca, eu cheguei a pensar em oncologia por conta da minha mãe, em outras especialidades, saúde da família. Me interessei por algumas, mas nessa busca por uma especialização na minha área, eu creio que o Senhor me conduziu a um belo caminho, que é onde a história o desfecho vai acontecer, que é na especialização de mãe. Sim. Então eu vi uma querida na internet, eu também vou citar aqui a Bruna Luz, ela estava oferecendo um curso para especialização de mãe. O nome do curso chamava assim, Mamãe Feliz de Verdade. Então, peraí, vamos parar. Então, você deu uma pausa aí, entendeu que precisava ficar com a Mandinha, não tinha com quem deixá-la, não compensava pagar uma escola, aí ficou cuidando dela, deu uma pausa nessa questão do trabalho, da carreira, aí o William volta super animado para encher a casa de filho, queria colocar um monte de flechas aí na aljava dele, e aí nisso você... Entrou a pandemia, você entendeu que seria um momento de talvez retomar, foi procurar, na verdade, uma pós e aí encontrou um curso de mãe. O curso de mãe. Então, na verdade, você foi para uma especialização mesmo, né? Só que agora como mãe, isso te chamou a atenção. Me chamou a atenção a vida dessa mãe, como ela lidava com a casa, com a rotina da casa. E o nome também, né? Mamãe Feliz de Verdade, porque tem mães que não são felizes por ser mães, ou não são felizes de verdade, não são realizadas nisso. Daí que eu fui entender a falta de valor que existe na sociedade, porque eu não me importava com isso, eu estava muito bem em casa com a minha família. Mas eu fui perceber que existe, né, uma massa, uma questão muito forte de pensamento que coloca a mulher num lugar ruim se ela estiver em casa, se ela tiver escolhido isso. Eu tenho minha prima, eu tenho outras amigas que estão em casa felizes e fazendo o seu trabalho em casa com alegria, tá? Tem aquelas amigas que gostariam de estar em casa, mas trabalham porque precisam ajudar os maridos, e tudo ótimo também com isso. Então, eu percebi que... Você achou o curso da mamãe? Achei o curso da Bruna. E ela explicava como lidar com a demanda da casa, as atividades ali, de lavar louça, arrumar, e os brinquedos que ficam espalhados das crianças, para que a mãe não tenha aquela vida, vida, sou mãe, só fico desarrumada, ou a casa sempre bagunça. Por quê? Por que a casa tem que estar sempre bagunçada? Por que só você que tem que fazer tudo? Seus filhos de 5, 4, 3 anos não podem catar os brinquedos ou ajudar a lavar uma louça quando são maiorzinhos, né? 9, 10. Isso tudo são atividades de vida diária que são importantes para a criança também fazer. Eu não sabia, não pensava nisso. Pelo menos não tinha assim critério. Nessa época eu também não tinha muito critério para dormir. Vida de igreja, grupo caseiro, no Rio de Janeiro é assim. Tem um grupo caseiro que chama... Qual é o nome do grupo? Corujão. Corujão. Porque assim, Corujão depois de meia-noite, né? Socorro. Depois de meia-noite, aí cada um pega lá o seu carro, quem não tem carro pega uma carona, mas chega em casa tarde e com os filhos. Então eu já não tinha uma rotina por conta da igreja e diariamente não tinha hora. Era a hora que dormisse ali no sofá. Eu não tinha assim me atentado para isso. Eu sei que muitas mães estão de parabéns. Conheço algumas irmãs aqui também em São Bernardo, que eu olhei assim, 2 pertinho um do outro, que ela olhou para a situação e encaixou direitinho uma rotina que eu bato palmas. Mas eu não tinha essa visão. Então, eles estavam crescendo dentro da família, ali na convívio com os irmãos e a igreja e os amigos, mas eu não tinha muitas rotinas ali, né? Alimentação, né? Horário também deles fazerem esporte, eu sair, pegar sol, praça. Eu não sabia brincar com a minha filha. Nesse curso, tinha ali conversa entre as alunas, e aí elas falavam muito da saída da tela, né? É muito mais fácil deixar a criança vendo um desenho e você vai fazer suas coisas. Você garante a arrumação da escola e a criança fica ali paradinha. Isso aí. Alienada. Ela não pula no sofá, ela não sobe na cortina, né? Não deixa, não vai lavar a mão no vaso, tudo isso. No ar. O silêncio é de preocupar, né? Quando a criança tá quietinha, barulho, tá tudo certo. Agora silenciou. Tem que ver. Pois é. Mas eu percebi essas coisas e
me dei conta que eu poderia incluir as crianças nessa tarefa e aproveitar mais esse tempo com eles, mais do que eu já estava vivendo ali, né? A demanda da casa, cooperar com o marido, juntar de fato para fazer o devocional, que era raro, e a gente sabe que não é uma prática no meio do corpo de todos os irmãos de ter essa parada, às vezes porque não consegue, porque trabalha Sim. muito e não tem, né? Uma vida muito agitada acaba desfocando um pouco do que é principal, né? Mas o que é importante? Não é de vez em quando, uma hora de estudo bíblico ali, todos os dias, 5 minutos. Se for possível, os 5 minutos, mas constante. Porque aí traz para a criança esse entendimento que agora a gente tem. Agora a Mandinha já faz sozinha. E era algo que eu estava mesmo pretendendo para esse ano. Sempre era com a gente. Então, tudo que ela estudava era com a gente, o que lia, o que entendia, o que compartilhava. Agora ela vai fazer sozinha. Então, ela tem lá o quartinho dela. E eu tô achando muito bacana essa experiência nova com ela. Sim, então foi aí que você entrou nessa parte de educação familiar. E eu sei que você faz um projeto na sua casa, né? Aí eu não sei bem o nome do projeto, talvez Flavinha vai falar, ou só pelo menos nos explicar como é o projeto, que é um projeto que traz mães, né? Traz os filhos, e vocês compartilham um pouco sobre a questão da educação, sobre questões bíblicas. Como é que você faz isso? O que te inspirou? Como é que isso acontece no dia a dia, uma vez por semana? Como é? Bom, aqui em São Bernardo, a gente começou, já tivemos 4 encontros aqui em casa, com famílias que têm seus filhos nas escolas, e independente da idade também. O nosso grupo ele é mais juvenil, né? Idade de Israel 10, aí tem 11, 13 anos, 13 de 13. Então, ele tá mais essa fase. Mas é um grupo que não começou aqui, né? Eu acho que aqui, para mim, tá colocando ele em prática, é um projeto de relacionamento com os irmãos e a aprimoração dos pais com o conteúdo acadêmico, aquilo que a criança estuda na escola. Vamos trazer para casa, vamos estudar juntos, vamos ver quais são as verdades ou mentiras que a criança está aprendendo na escola. Então, esse é o propósito. Reunir as crianças com os seus pais, na maioria das vezes as mães, e aí a gente vai conversar sobre a matemática, sobre as outras matérias, trazer temas específicos, identificar princípios ali, ver o que a Bíblia fala, e funciona. Porque é um projeto que, na verdade, eu já fazia no Rio de Janeiro, né? Desde a pandemia, eu entendi que era possível a mãe e o pai ensinar para os filhos o conteúdo da escola, garantir a eles o avanço intelectual, né? E fui estudar sobre isso, fui entender mais. Aquilo que o William tinha dito há anos atrás começou a me despertar, porque eu vi famílias fazendo e fui pesquisar. Eu desesperei com a pandemia. As crianças tiveram que ir para casa, naquele isolamento, e a escola mandava diversas folhas para as 2 crianças. Meu filho ainda não era alfabetizado. E aí tinha várias atividades, várias folhinhas, e eu... Mas quando que eu vou fazer isso? Que horas? Como que funciona? E para a escola também foi tudo novo. Sim, começaram as videoaulas. Preparado, né? Foi tudo muito assim, né? E aí eu parei, deu desespero, aí eu parei, calma, pensa, não é uma coisa impossível, vamos pesquisar o que a gente pode fazer. Minha irmã é professora, e a gente pede uma dica de planejamento, como faz para separar ali os horários, e o negócio foi fluindo, que ficou muito bacana aquilo. E resumindo da história, né? Fiz um curso pelo MEC, do MEC para pais e professores, e consegui alfabetizar o meu filho. Foi a minha alegria, porque eu achei que ia ser o maior desafio de todos. Como que vai ser isso? Ele começou a ler, a escrever muito bem. Eu acho que ele escreve aquelas dúvidas que geralmente a gente tem do SSS, C cedilha. Ele manja. Quando eu vejo que ele está ditando, eu vejo como ele já escreveu a palavra toda. Então deu certo. Na verdade, é um método que a gente vai falar, acho que da pedagogia também, que é aprovado também pelo MEC, que é a consciência fonológica. É interessante para as mães verem isso, porque mesmo que vá para a escola, a criança vai se familiarizar com o som da letra. Guarda isso, não é o nome da letra. Não é a letra F, é o F. Ah, muito bem. Claro que depois ela vai saber o nome da letra, mas isso faz muita diferença na hora da aprendizagem, de fluir ali a leitura, a alfabetização. Nossa, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro com a Flavinha só para ela dar dica pra gente aí, com todo esse know-how aí, esse conhecimento que ela tem, nos ajudar, principalmente acho que também crianças pequenas, mas não são só as pequenas, né, Flávia? Igual esse grupo que você está fazendo, tem crianças de 13 anos, e então é um chamado, assim, é um momento de aproveitar, de estar junto em comunhão,
mas também de aprofundar na própria questão acadêmica mesmo, do estudo, da matéria. Isso. E assim, a mãe... Vamos agora tirar aqui alguns mitos. Me ajuda, né? Me ajuda. Até um bate-papo que eu tive um pouquinho antes com a Flavinha, em um outro momento, falei, Flávio, olha, eu tinha uma ideia assim, de educação familiar muito ruim, né? Porque a referência que eu tive de algumas pessoas que faziam uma educação familiar, né? Ou homeschooling também, como pode ser falado, né? Sim. Era mais um excesso de proteção aos filhos, né? Anti-escola, tirar os filhos da escola para que eles não tenham contato com as pessoas, para que não tenham, né, não tenham que viver algumas coisas. E eu tinha um pouco de resistência quanto a isso, por entender que na verdade, eles precisam estar preparados para serem luz. Claro que a gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa, muito conteúdo, muita coisa que expõe eles muito cedo a algumas coisas. Mas eu tinha, assim, no meu coração que o trabalho que a gente precisa fazer de fundamento é o que vai fortalecê-los, né? Que eles vão enfrentar coisas, ele vai ter que lidar com o amiguinho que um amiguinho vai deixar ele chateado, vai pegar o lápis e não vai devolver, ele vai ter que lidar com coisas além da questão intelectual. Então eu pensava assim, que eu via o contato que eu tinha, que alguns pais queriam privar os seus filhos disso, né? Então eu tinha uma resistência. Mas conversando com a Flavinha, foi assim, ó, igual Israel. Me abriu o entendimento de que não é isso, né? Ou até pode ter pessoas que pensem assim, mas que o ponto central não é esse. Na verdade, é você ter um pouco mais de participação na questão intelectual dos seus filhos, de proximidade, né? E você tem uma experiência com isso, né? Dessa questão da educação mesmo acadêmica. Como é que foi isso? O que você fez até aqui? Como é que você chegou? Quais os resultados que você vê na vida deles? Tá bom. Bom, esse cuidado de bolha é importante. Eu penso que eu não ajo assim com os meus, né? É importante que ele se relacione, é necessário. Só que existe um mito, né, que se prega que só a escola é capaz de socializar a criança. Isso não é verdade, porque a criança ela precisa lidar, falar, respeitar pessoas de diversas idades e diversas questões econômicas também. Na escola, geralmente, vai ser o mesmo grupo, a mesma idade, e ali eu vou ter momentos de relacionamento onde o amiguinho vai fazer mal para mim, eu vou ter que mostrar ali o meu temperamento, o meu caráter em Cristo, sim, mas você também pode mostrar em outras situações, em outros convívios, desde que hajam esses convívios, e a gente precisa garantir isso para as crianças, né? Uhum. Se comunicar bem no mercado, com caixa, com Uber, com o moço que fica no elevador, ou com qualquer outro profissional ou pessoa, no parquinho, a senhorinha ou a criança mais nova. Os meus gostam muito de criança pequena. E aí eles ficam, mãe, é muito fofo. Israel adora fazer assim, esse movimento com a bochecha, né? Mãe, ele é muito fofo. Então ele já tem essa questão até de proteção com os menores. E a gente fica, filha, dá uma olhadinha ali, porque ela se não cair. Às vezes eles ficam até muito no colo, é aquele excesso de cuidado, né? Sim. Mas calma, é criança, você também é. Às vezes a gente até conversa com os pais do menor. Eles também são crianças, sim, a sua responsabilidade. Não abusa. E vai cooperando ali uns com os outros, né? Mas então, eu não... na verdade, como eu fui pesquisar sobre a possibilidade de educar em casa, não foi porque eu tinha um problema com a escola. É possível que algumas famílias tenham bullying, ou a criança tenha alguma deficiência que não consegue avançar, e aí dá a oportunidade da mãe fazer um currículo personalizado, e de fato a criança vai evoluir muito mais do que numa escola com tantos alunos e uma única professora, né? Não, é incapaz. Uma professora dá conta de tanto. E mais uma vez, eu lembro da minha irmã, que tem lá um monte de gente que rala e trabalha bastante nas questões ali que ela precisa enfrentar. Mas eu acho que as famílias precisam entender essa opção que nós temos, sim, que não é muito propagada, mas existem muitas famílias, eu garanto, que assumiram a educação domiciliar, né, que é o homeschooling, que é o estudo em casa, que é ensinar para os filhos as matérias da escola. Não precisa saber muito, basta ter estudado na escola. Eu confesso, sim, que eu estou fazendo um estudo melhor agora do que na minha época, porque agora eu ensino, e quando a gente ensina, a gente aprende mais, e agora eu estou com uma outra visão para tudo isso, né? Eu consigo pesquisar a fundo, numa boa fonte, a verdade sobre uma história, seja a história do Brasil ou do mundo, sobre teorias de evolução ou de criacionismo, onde está ali uma base científica e que bate com a nossa fé, que vai afirmar aquela educação. Eu vim com muito ranço da escola, né? Quem aqui nunca falou que nós somos animais racionais? Não, a gente não é animal, a gente é ser humano. Os animais são irracionais, eles até têm um cérebro, alguma coisa que vai desenvolver
as atitudes que eles têm no reino deles, né? Mas nós somos seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a teoria da evolução, por exemplo, na escola, ela vai dizer que a criança veio do macaco. Sim. E muitos irmãos, muitos filhos crescem acreditando e propagando como verdade. Mas é uma teoria que os meus filhos têm que saber que existe essa teoria. Sim. Que existem religiões, que existem países e culturas diferentes, que existem lendas e parlendas e questões do nosso país. Precisam saber de tudo, porque se eles fizerem uma avaliação, que vão fazer lá embaixo, né? Eles vão saber explicar, mas eles têm que saber qual é a verdade. Sim. E biblicamente. Por isso que a Família Princípios, que é o programa que eu estou colocando aqui junto muito bom. Voltamos, Família né? Princípios é o nome do programa, Família Princípios. Eu me apeguei Você deu esse nome ou esse nome já existia? Existe. Na verdade, é um método de ensino escolar. Ensino por princípios. Existem várias escolas que trabalham esse tipo de abordagem. Só que eu encontrei a Priscila, mais uma mãezinha querida, que ofereceu já, ela tem uma trilha de pesquisas por princípios. E a gente mergulha em muito conhecimento com base bíblica. Eu amei. As famílias que podem colocar seus filhos numa escola particular, como fala, confessional, e que é por princípios, já usufrui desse benefício. Mas as famílias que resolvem educar em casa também podem usar esse suporte. Que eu já fazia no Rio, fiz esse período todo e agora trouxe aqui, mas não só para quem fica em casa estudando apenas em casa. Quem vai para a escola e estuda os conteúdos também pode, junto com a família, abordar aqueles assuntos e ver o que a Bíblia fala sobre eles. Muito, muito bom. E como é que funciona, por exemplo, aqui no Brasil, essa questão da validação do estudo que é feito em casa? Como é que funciona isso? Tem algum tipo acho que talvez preconceito até tem dos dois lados, né? Tem quem faz e tem preconceito com quem está na escola, tem quem está na escola, tem preconceito com quem tem educação em casa, mas aí muito é falta de conhecimento mesmo, né? De entender todo o contexto ali. E aqui nós não estamos colocando que quem estuda em casa é melhor, quem está na escola é melhor, a gente só quer colocar uma abordagem de que existe uma outra forma de fazer, né? E que é uma forma muito boa e dá muito fruto, né? Mas aqui no Brasil, como é que funciona isso? Isso pode... como é que faz essa validação? É ano por ano? É uma vez só? Quando acabar, como que é? Bom, no Brasil, não existe um regulamento para a educação domiciliar, então não tem uma forma exata para se fazer. Só existe a responsabilidade da família de garantir o avanço intelectual da criança. Então, é constitucional. Isso foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, o Alexandre de Moraes? De Moraes, isso tá relatado. No entanto, precisa de um regulamento para que todas as famílias façam daquela forma. Então, os projetos de leis, que alguns já foram aprovados em algumas cidades do nosso país, eles dizem que a criança deve ser avaliada pela escola uma vez por ano. Que os pais devem ter uma graduação da área da educação, ou contratar professores, ou ter tutores, né? E tem muitas famílias que fazem adesão para programas como esse, da Família Princípios, ou outros suportes que existem, alguns, né? Que funcionam fora do nosso país e dentro também. Mas a avaliação que você está falando das crianças para fazer um vestibular, né, uma prova do Enem, vai ser aos 15 anos e aos 18 anos, é o Enseja, que é do governo, que faz uma validação para o tempo de estudo ali e serve como um documento para entrar na faculdade. Ok. Então, pode-se fazer o estudo normal durante o tempo, aí quando chegar nesse período, faz essa prova, e aí depois segue até terminar o ensino médio, né? Não sei nem se tem esse nome, se seria essa nomenclatura, mas aí quando finaliza também, faz essa prova do Enseja para, vamos dizer assim, garantir que tem a formação do ensino médio. Isso. Tá joia. Muito bom. Muito bom. O que você poderia dizer para a gente que você percebe de positivo, assim, que você conseguiu, porque você teve por um tempo a Amandinha, principalmente, né, na escola por um tempo maior, e com a questão da educação domiciliar, na questão, assim, intelectual, o que você percebe, assim, que isso é vantajoso, ou isso aqui a gente tem um déficit, mas a gente tenta corrigir dessa forma? Como é que você vê esse avanço intelectual? A avaliação é feita pelos pais, né? Já que não tem um regulamento, eu posso fazer prova, ou eu posso averiguar ali numa conversa, e é bem,
bem melhor essa maneira de avaliação, né? De não sentar, né? A gente não senta todo dia na mesa para ainda mais Israel, que não consegue ficar parado tanto tempo. Então a gente aprende na vida. Aprende cozinhando, aprende vendo filme, aprende saindo e também ali fazendo as atividades. Tem que ter planejamento, senão eu me perco. De fato, eu não sei o que tem que aprender naquela idade. Então a gente vai estudando os currículos para saber o que ensinar. Mas a avaliação e perceber, né, esse avanço tem sido muito positiva aqui em casa. Eu percebo, assim, um raciocínio libertador, porque não é um argumento de ganhar ou se defender o seu entendimento, sabe? Eu percebo que minha filha que tá maiorzinha, ela vai debater os assuntos, ela vai questionar, ela vai perguntar, mas tem uma vertente, além de cristã, pelo fundamento que a gente dá, pela verdade. Eu consigo perceber isso. Claro que a gente já tratou e trata o coração dos nossos filhos. A gente é chamado para pastoreá-los, né? Mas, assim, eu percebo que não é uma briga porque eu sei, ou porque eu tenho que saber, ou porque eu tenho que mandar. Eu tenho que dizer que eu sei mais, né? Do que o outro. Então, assim, a compreensão é muito melhor que a que eu tinha na idade dela, né? Então, eu olho assim, gente, é possível dar certo. Não é uma coisa que está limitado só a esse tipo de ensino. Só na escola. E o relato também dos amigos, dos irmãos, quando vem, conversa, a criança fica ali na mesa também, aí pergunta, responde, mostra como estuda, como tem aprendido o resultado disso tudo, e não só do intelectual, do que está aprendendo academicamente, né? Virtudes do dia a dia, desenvolver ali o caráter nas atividades de vida prática mesmo, atividades em casa, ou de servir o irmão, ou ir na casa de alguém, né, fazer uma atividade extra. A gente tem que estar de olho nisso tudo para atender essa demanda. Sim. Não deixar passar, mas aí fala muito da gente, né? A mãe. Acho que é a mãe que decide assumir essa responsabilidade, ela tem que estar no Senhor. Sim. E decidida ali a ter rotina, a ter disciplina, para garantir a eficácia ali do programa. Porque senão você pode dar um tiro no pé, né? A gente se perde. Pode virar um tumulto e aí acabar complicando um pouco, por não ter essa rotina, essa disciplina, essa questão da aprendizagem, né? Agora, para quem vai partir do zero, tem alguém ali, uma mãezinha, ou alguém que talvez ainda é uma jovem, mas que pensa muito sobre isso, né? Por onde começa? Assim, eu agora, qual é a idade? Existe uma idade correta? Existe algum tipo de programa gratuito? Ou eu preciso pagar algum tipo de programa? Por onde que eu começo? Eu quero fazer isso. Por onde eu começo? Hoje em dia, você faz uma pequena busca na internet, você já tem ali uma lista de como fazer, de legislação, de conselhos. Tem pessoal da advocacia que está nesse ramo, tem professores que se formam na graduação para atender as famílias educadoras e ganham dinheiro com isso. Mas, assim, pode contratar ou pode fazer. Porque é aquilo, nós estamos um passo à frente dos nossos filhos. No mínimo, um passo à frente. Então, não tem muito aqui. Existe muito material gratuito na internet, PDF, para se trabalhar em casa. E em relação à idade, geralmente as crianças vão para a escola aos 4 anos, né? Que é o limite ali do ECA, eu não sei qual é a lei da escola. Antes de 4 anos, a criança pode estar aprendendo alguma coisa. Existem ações importantes na família, por exemplo, a leitura em voz alta. Isso tem muito significado na vida da criança. Se o pai lê para a criança, então, antes de dormir, ou senta ali no sofá junto para ler, isso vai fazer muito significado. Então, a criança pequenininha, que ainda não vai estudar, ainda não vai escrever, aprender alfabetização, ela pode fazer atividades físicas que vão desenvolver depois o intelectual, o cognitivo dela. Então, uma mínima busca você já sabe o que fazer antes da sua filha, do seu filho crescer um pouco mais e aí engajar nas disciplinas. Mas quando chega lá, a gente começa a estudar junto, aprende junto, estuda antes. Eu sou o tipo de mãe que eu raramente, se eu contar numa mão, 2, 3 vezes eu peguei uma lousa para ensinar algo na lousa. Geralmente eu sento do lado, pego o material e ensino. Aí quando a gente não entende ali, a gente muda o jeito de falar ou pesquisa alguma coisa. A gente já tem muita videoaula na internet também, então não é impossível de acontecer, né? E pode qualquer idade? Qualquer idade. Por exemplo, minha filha já está no 5º ano, no 6º ano, mas agora eu me abri para isso, eu quero saber um pouco mais, quero começar. Qualquer idade posso começar? Qualquer idade pode começar. É bom conversar com quem já passou, com quem sabe o trâmite que faz, com a questão da documentação, com a escola, e ver como que você vai garantir isso em casa, né? Para não sair de uma hora para outra, se não fiz as contas direito, agora eu vou voltar e tudo bem. Se tiver que voltar, tudo bem.
Mas é bom conversar. Tá, Né? então eu consigo encontrar facilmente que tipo de busca, o que eu escrevo lá? Quero deixar bem facinho aí para você não ficar com dúvida. O que eu escrevo lá? Eu quero. Então tá, o que eu escrevo lá? Educação familiar, eu escrevo homeschooling, eu Homeschooling no escrevo... Brasil. Ah, ok. Aí dali... Tem alguns perfis bons para seguir também na rede social. Isso seria de mães que já fazem muitas coisas e elas mesmas produzem material e colocam lá disponível naquele parte da bio lá. E eu acho legal seguir pessoas que já fazem, né? Não pesquisar porque site... não vão falar muita coisa a favor, porque existe uma política que é contra. Sim. Né? Porque quer colocar a criança ali numa questão de que o Estado que é o responsável. E não é. Essa é uma mentira que muitas pessoas acreditam. Mas vai para a Constituição. Vai ler qual que é o direito dos pais. Quais são os tratados que foram assinados pelo Brasil de outros países também. Eu tenho um documento. Claro que eu tenho que ter esses documentos. Claro que eu tenho que registrar tudo. Né? Para garantir e para provar. Né? E também para inspirar outras famílias. Se for o caso de alguma família que está interessada pelo assunto, quer conversar comigo, eu conto mais. Você tem Instagram, Flavinha? Eu tenho Instagram. Vamos deixar na descrição. Instagram. O Instagram da Flavinha, você chama ela aí. Mas é fechado. E bate papo. Ih, meu Deus. Privado. Eu tenho que te conhecer. Socorro. Então eu tenho que saber quem está me seguindo. Uma solicitação, alguma coisa. Mas tenho o WhatsApp, tenho de outras formas de a gente conversar também. Tenho ali algumas inspirações para mostrar para as mães que estão interessadas. Com certeza eu vou abrir se tiver alguém querendo conversar mais. Você, por um tempo, estudou, foi atrás, buscou por conta própria, mas você hoje já tem um programa que você participa. E porque tem muita gente que pode pensar, pronto, vou ficar só com meus filhos em casa e agora eles não têm esse convívio, essa troca. Mas você hoje já faz um programa que tem essa troca, que tem um encontro. Como que é? Um encontro semanal? O que vocês fazem lá? Como é que é esse encontro? Sim, olha, no Rio de Janeiro a gente encontrava uma vez por semana com esse projeto do Princípios, né, da Educação por Princípios. Mas independente desse projeto, porque ele não tem assim uma série, eu não vou encontrar naquela semana o que a minha filha precisa para o 7º ano dela e o Israel para o 4º ano. Eu preciso estabelecer o que eles vão estudar em casa. Eu tenho que garantir por completo todos os conteúdos que eles vão aprender para fazer a prova no final, a avaliação de toda a vida escolar. Então, eu contrato ou elaboro um currículo com tudo aquilo que a criança precisa aprender. Nesse caso, a gente pode fazer encontros em comunidades, que são famílias educadoras também. E aí existe todo um programa com tutorias, onde cada criança ali vai ter um auxílio de um tutor que vai explanar e modelar aquelas ferramentas para que os pais continuem em casa. Então, eu tenho esse suporte. Eu não faria sozinha, foi a minha decisão. Eu conheço mães que assumiram, então garantindo aí sozinha, sem professor particular, e dão conta. A criança está aprendendo e envolve a criança também em encontros, passeios de campo, às vezes vai no museu, numa praça, para presenciar ali aquilo que está aprendendo em casa também com outras famílias. Mas a gente tem um programa que a gente se encontra sempre, toda semana. As crianças ali vão apresentar seus trabalhos. E passam o dia todo lá. Passa o dia todo. Almoça, lancha, as mães conversam bastante, os pais também servem. Meu esposo agora vai dar aula de jiu-jitsu na nossa comunidade. Que bacana! Eles estão amando e é um esporte, né? Que é importante garantir a educação física da criança, não é só os ensinos. Porque aí também, se for para ficar em casa, a criança nem caminha até a escola, nem volta, vai ficar sentada, vai ficar parada, mas tem todo esse cuidado, né, Flavinha? Não é uma coisa assim, simplesmente de, pronto, vou ensinar aqui o que eu acho que ele tem que aprender e pronto. Não é desse jeito, né? Sim. Mas assim, independente de assumir a educação domiciliar, a criança que precisa ir para a escola, a mãe que trabalha fora, é o que eu e meu marido, a gente conversa muito e conversa com as pessoas que a gente estuda, né? A nossa bandeira não é para o homeschooling. É para a atenção que a família precisa dar para a criança. O que ele aprende na escola não precisa ficar só nele. Primeiro que tem as conversas ali e também o próprio conteúdo, esse professor, qual é a vertente que ele está aplicando o conteúdo do livro. Primeiro você vai ter acesso ao livro da criança, o que está explicando ali, se é uma verdade, e vai ensinar também para a criança em casa, ouve dele. É importante olhar no olho a criança, ter esse tempo em casa, essa atenção. Em algum momento eu falei que eu não sabia brincar com a Amanda, né? Antes do Israel, eu não continuei. Eu, de fato, não sabia o que fazer, além de colocar ela para ver um desenho ou deixar a minha filha com os brinquedos dela. Desenvolver uma atividade de correr, de brincar, fazer uma dinâmica, um circuito e correr com ela para ser ali um modelo. Mas a gente precisa atender para essa parte. E a mãe, que exerce o seu papel de mãe, ela precisa ter esse olhar.
mesmo que não tenha tanto tempo para fazer, de parar, de baixar na mesma altura, estava falando de olhar no olho, né? Ouvir o que a criança tem para dizer, e às vezes o que ela não diz, mas está mostrando no comportamento. É a nossa responsabilidade como pais. Sim. Para os nossos, e aquilo que a gente alcança também, de falar com a mãezinha, você está vendo isso, percebeu? É o nosso papel, né? Como comunidade, igreja. É isso mesmo. E não dá para se perder disso. É isso aí. A gente já vai, infelizmente, vamos ter que caminhar para o finzinho aqui. A gente já está nesse bate-papo. Tinha muita coisa para falar, né, Flavinha? Mas, por enquanto, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria pedir que tem algum texto bíblico que queima no seu coração, que te inspira, principalmente nessa missão de mãe, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vê, né? A gente começou falando sobre isso, e por isso que também a gente tem esse projeto, porque infelizmente hoje parece que a sociedade coloca a maternidade como um peso. É uma perda, é um peso, né? Então a gente precisa se levantar contra essa mentira, combater essa mentira, né? Tem algum texto bíblico que enche teu coração com relação à maternidade? Com certeza. 1 Timóteo 2,15, que fala sobre a missão de mãe. Eu gosto da versão que diz que ela será preservada pela missão de mãe, com uma condição, né? Se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Isso fala muito de nós. E essa salvação, né, que a missão de mãe salva a mulher, ela salva por isso. Claro que o nosso Redentor é Jesus Cristo, ele nos salva por uma vida eterna com ele. Sim. Mas salva de nós mesmos a missão de mãe, né? Aquela parada de mexer a panela porque a criança está solicitando, não porque ela está mimada, mas é porque ela precisa da atenção, e a gente precisa discernir isso no dia a dia, né? Pedir para o Senhor essa capacidade nossa de ouvir, né, o que não está sendo dito, ou de perceber que um assunto está começando e não cortar o assunto, não me dar ali essa atenção, chamar para perto. A família, eu acho que a pandemia ajudou muito algumas famílias, embora eu tenha ouvido assim, você não cansa não, seu marido é home office agora direto. Não. Graças a Deus, foi a minha história, da minha família. Foi bom para nós esse tempo. E eu creio que também o Senhor aproximou algumas famílias, alguns cônjuges de si mesmo nesse tempo. Então, eu prefiro receber como bênção. Então, parar o que a gente está fazendo. Aqui em casa a gente tem o jargão, né, o tema, o abraço da família. E eu tenho aqui um quadro na cozinha que tá... Já vi o quadro, gente. Que está escrito, né, as regras da família que a gente colocou para nossa, e no final tem já deu o abraço da família hoje? Eu acho muito gostoso e muito importante. Geralmente eu estou preparando café e o William vem falar comigo e dá aquele abraço de bom dia. O Israel grita de onde ele estiver, ele é o primeiro. Ele diz assim, abraço de família! E a Amanda vem de onde tem juntos 4. Não tem uma pessoa nessa hora para tirar uma foto. Eu nunca registrei esse momento, mas ele está registrado nas nossas memórias. Vamos resolver isso hoje. Hoje eu vou tirar uma foto do abraço da família. Vamos resolver isso hoje, porque você vai ter esse registro. Mas é muito bacana como isso fica guardado, é o registro no coração, né, na memória deles. E eu até falei, agora quem falar primeiro vai ganhar um ticket. Porque o Israel ganha ticket também nos estudos dele, lá na competição, na escola, dos estudos, né? E aí a gente fica agora nessa disputa. Quem vai falar primeiro do abraço da família? Quem vai escolher? E é muito especial. É muito importante esse contato. Quando a criança acorda, físico, né? Agarra ali 5 segundinhos, por mais que seja rápido o tempo e tenha que sair correndo. Olhar para dentro, né? Inserir a criança no contexto ali da casa, da família, da igreja, no grupo caseiro, na reunião geral, a criança tá ali. Um ponto bom. Você falou grupo caseiro, eu lembrei aqui. Nos nossos bastidores aqui, você falou sobre a questão de reunir, por exemplo, as crianças e sempre tirar a criança para que ela não atrapalhe. Vai fazer um grupo caseiro, uma célula, não, bota a criança no quartinho para que ela não atrapalhe. Isso, de fato, ajuda? Não, porque... você estava falando da cultura da mãe, da falta de valor da mãe, que é um pensamento ruim, né? Um marxismo cultural que vem lá, que a mãe não tem valor se estiver em casa. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles não nos dão trabalho, eles são o nosso trabalho. Então muda quando a gente entende que é o nosso trabalho. São heranças do Senhor, não nossa, porque também é uma outra discussão, né? Tem muita mãe que posta os filhos e fala, minhas heranças, não são minhas, são do Senhor. São responsabilidades nossa criá-los para o Senhor. Não diga mais, se você já
algumas de vocês já disse, eu crio meus filhos para o mundo, porque esse mundo é mau e eles têm que sobreviver a esse mundo mau. Você vai criar o seu filho para sobreviver ao mundo mau e lidar com as discussões, as influências, se você fundamentá-los no Senhor, e dessa forma você está criando para o Senhor. E a gente leu o livro também do Franco, que eu li já todo, que é Criando os Filhos para Deus. Não repita mais que é para o mundo, mas de fato fundamente para que no mundo ele não seja influenciado. Sim. E aí, no grupo caseiro, é comum que em alguns lugares retirem as crianças, independente da idade, porque os pequenininhos realmente não vão compreender ali a conversa, a leitura, mas eles vão ter autogoverno, se você ensinar em casa, de ficar paradinho por um tempo. Ele não vai ficar totalmente, mas deu uma folhinha de papel. Israel pintava por muito tempo. Na hora do grupo ele desenhava, fazia massinha naquele cantinho. Uma coisa que não dá certo é juntar as crianças no meio da sala, tá? Os pais e todos os filhos vão pro mesmo, não dá certo, cada filho no seu lugar. Vai virar porque bagunça, senão né? não dá para ficar mais difícil, né? Essa foi a nossa experiência. Uma coisa interessante também que assim, como família a gente tem, é quando os filhos são pequenos, no encontro geral, é muito comum, né? Aí os irmãos quererem pegar no colo. Vão brincar bonitinho durante o período ali de conversa. Começou a reunião, o encontro, é bom que fique com os pais. Isso a gente tinha para nós, né? Até aconteceu uma vez de uma irmã pegar a nossa filha, antes da gente decidir isso, para fugir de um conflito, de um confronto ali, de um apelo, de um momento de ceia, ela não queria participar, então ela pegou para fugir, depois que a gente ficou sabendo. Então, não, eu acho que é a responsabilidade dos pais. Assim, tem um monte de filho, amém. Eles vão ficar um do ladinho do outro. Entenda que tem que ter o espaço. Né, é possível. É possível. As crianças são moldáveis, elas estão aprendendo. E eu não sei se você passou por isso, mas a gente passou, principalmente quando a Júlia era um pouquinho menor. Teve uma fase que começou o SBT por novelinha para criança, porque até então era novela, nem sei se chama novela aquilo, mas tipo Carrossel, não sei o que, começou assim essa febre. E aí a gente falava para ela que não era bom e tal, não sei o que. E aí teve um dia que ela começou a argumentar. Ela falou assim, mãe, mas eu fui na casa do fulano, o irmão, e eles assistem, e por que não pode? E não sei o que, e eu fiquei assim, sem argumentar. Aí me deu uns 5 minutos, falei, não pode porque não pode, pronto, acabou. Mas essa é fácil, mas aí, responder. Meu amado amigo Espírito Santo voltou em mim e falou assim, não, tá errado. Porque quando é criança, você não precisa ficar dando argumento. Você não vai pegar. Menorzinho, pequenininho. Agora, quando ele começa a crescer, ele precisa começar a entender o contexto das coisas. E não é que ele precisa ser convencido a obedecer. Não é isso. Mas ele precisa começar a entender o contexto. Porque não é mais pode ou não pode. Porque ele vai ter escolhas, como você falou. E aí, na época, até o Senhor me inspirou. Fiz uma bonequinha assim. E aí, coloquei para ela. E o Senhor veio trazendo textos bíblicos para mim, né? Porque, na verdade, os olhos... E os ouvidos são portas de entrada. Então, o que você vê e o que você ouve entra no seu coração. Assim, não é uma coisa voluntária, é uma coisa involuntária. Então, se o que você está vendo e ouvindo vai entrar no coração, e aí depois vai sair pela boca. Então, em algum momento, a criança fala alguma coisa, pá! Aí você fala assim, que isso? Como é que é isso? Não sei o quê. Como é que você falou uma coisa dessa? Mas aí é onde você precisa pesquisar e ver assim, o que ouviu e viu? Porque só saiu da boca, porque estava no coração. Estava no coração porque entrou. Aí eu falei, filha, não é que pode ou não pode nesse sentido, mas é que já que você tem um tempo para assistir alguma coisa, então que você assista e ouça alguma coisa que vai entrar no seu coração e vai fazer bem. E foi muito bom assim, essa ideia, porque tirou aquele negócio de parece aquele radicalismo, né? Ai, minha mãe não pode. Por quê? Porque aí vai querer fazer escondido. Ai, cheguei na sua casa, deixa eu aproveitar esse momentinho para fazer também. E foi muito bom, mas a gente precisa buscar essas estratégias em Deus, né? Essa sabedoria em Deus, mas também tá atento, porque eles o tempo todo estão em aprendizado, né? A gente não pode também ter só aquela palavra de sim, não, pronto, acabou. Acho que é um tempo de fundamentar, de ensinar a fazer escolhas, né, a gente permitir isso, que eles ensinem a fazer escolha para a gente ver o que está no coração, para que lado está pendendo, para ver o que você precisa reforçar um pouco mais. Mas a gente vai ter que finalizar mesmo, de verdade agora, o papo seria longo, e você falou desse texto, e eu queria que você agora dirigisse aí as mamães,
aquelas que estão em casa, talvez aquelas que estão até enfrentando dificuldade com os filhos, talvez sejam pequenos, estão perdidas, ou já são maiorzinhos e estão enfrentando um momento de muita rebeldia, um conselho que o Espírito trouxe no teu coração, alguma coisa que seja importante, que possa trazer essa edificação, por favor, que você nos aconselhe. Bom, eu acabei falando bastante coisa aqui, dessa atenção, né, que a gente tem que dar para os filhos, esse olhar, e perceber nas entrelinhas, no que não está sendo dito, e pedir o Espírito Santo, né, que te dê esse discernimento. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não tem que pensar mais de nós mesmos, né? Embora queira um objetivo bom para essa criação dos filhos, essa atenção com eles, não tê-los como um altar, sabe, em casa. Eu acho que o conselho é mais troféu. Um cuidado. Isso, ou até ter um troféu para a gente poder ser respaldado para os outros. Meu troféu. Porque em todas as famílias vai ter o melhor jeito de educar, né? A gente não deve nem se comparar, como também julgar ou acusar. Podemos cooperar uns com os outros, sim. Ser verdadeiros ali no relacionamento, arguir, né? Por que você está fazendo desse jeito? Mas e se você fizesse desse outro jeito? Vai edificar muito, como eu já fui edificada, e eu espero ter pessoas sempre próximas e estar perto para me verem, né? Não ficar fazendo só por conta de resultado, né? Nossos filhos, como você me ajudou aí, não são troféus para serem expostos, né? A gente tem o nosso papel, mas a gente precisa ter essa dependência do Senhor. Quando você falou de que um amigo faz e ela não pode fazer, porque é a nossa educação, mesmo que sejam irmãos, a obediência aos pais, né? Não aos pais dos amigos. E assim como a sujeição ao nosso marido, e não a outros homens ou outras questões. Então, a gente precisa atender para a demanda da casa e estar sempre percebendo essas coisas. Claro, contando com o Senhor, né, para nos dar essa direção e mudar, às vezes, um pensamento equivocado, que a gente possa, assim, se arrepender do que precisa e conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Aí eu vou para esse lado, sabe? Da doçura, da alegria de viver a maternidade, de viver cooperando com o reino de Deus na sua casa, com os seus vizinhos ou com os amigos de outras regiões, né? Na igreja, onde for, ser luz, né? Na vida dos irmãos, viver essa vida com propósitos. É isso aí. Acho que cada família vai ter o seu molde, o que é importante é que a gente busque conhecer tudo que existe, né? Orar ao Senhor para entender qual é esse molde, né? Essa forma, sempre baseado nos princípios da fé cristã, né? da palavra mesmo de Deus. E só finalizando esse episódio, e aí o Senhor me deu aquele texto de Josué, né? Que ele chega diante do povo e fala assim: olha, vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, tá aí, quem que vocês vão servir quem? É esse. Por quê? Porque o núcleo da decisão é menor. Aí a gente não vai falar, mas a igreja em Guarulhos, a igreja em São Bernardo, a igreja faz assim, não. Aí é eu e minha casa. O que nós ajustamos aqui? O que nós entendemos aqui? Esse é um ponto importante. Principalmente até nessa questão da educação, né? Acadêmica mesmo, né, Flavinha? Sim. Muito bom. Obrigada por esse tempo, muito bom. Eu sou testemunha de que Flavinha é uma excelente mãe. Ela disse aqui que não sabe não, mas eu sei sim, tá? Ela é uma excelente mãe. A Amandinha um dia que deu uma aula que ficou eu e o Gladys aqui pensando, meu Deus, vou voltar a estudar com a Amandinha agora, vou contratar a Amandinha. E, de fato, a gente tem visto a vida deles alinhada no Senhor, a casa deles ajustada no Senhor. Isso tem sido fruto de inspiração para outras famílias, né? Os filhos ajustados. Eles são muito ótimos, muito educadinhos, muito lindos. Sei que não são perfeitos porque estão no processo de santificação como todos nós, mas a gente dá testemunho dessa família. Eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente, se te edificou, se cooperou com a tua vida. Fica na liberdade para enviar esse vídeo, esse link para outra pessoa. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!